Inicialmente, gostaria de cumprimentar todos os congressistas e a comissão responsável por este evento. Me chamo Davi Costa e vou apresentar o nosso artigo, que tem por título A relação existente entre o clima organizacional e o pensamento da melhoria contínua na indústria, uma constatação estatística. Neste artigo, são coautores o professor Marcos dos Santos, do Instituto Militar de Engenharia, e o professor Daniel Moura, da Universidade Federal de Campina Grande. A ideia desse projeto é entender quais são os mecanismos, os gatilhos emocionais que proporcionam a inserção ou a dinâmica da melhoria contínua. Né? Como é que o clima organizacional ele interfere nessa jornada, nessa relação, e uma base fundamentada no respeito, que impactos poderão trazer para a organização. Analisando mais essa parte de objetivos, como é que a cultura interfere nessa relação, nessa equação, nós listamos alguns gatilhos baseados na satisfação pessoal, na cultura organizacional e no clima organizacional. Quando analisamos a parte de satisfação pessoal, questão de salário, o salário emocional, o sentimento de pertencimento, eu faço parte desse grupo ou não, a percepção de valor e de respeito que a empresa tem para com o seu colaborador, toda essa composição, ela interfere diretamente na melhoria contínua. Como é que a pessoa vai pensar melhoria se ela não tem a sua necessidade básica satisfeita? Quando a gente adentra dessa parte da cultura organizacional, nós observamos que a estrutura hierárquica e o estilo de gestão, de liderança que é tratado na companhia interfere totalmente nessa parte de satisfação pessoal, que pode estar interferindo também no clima. E quando a gente fala de clima, dois pontos são importantes. O senso de dono, de pertencimento, e o engajamento que ele tem, a motivação que ele tem para gerar o pensamento da melhoria contínua. E a parte mais difícil nesse contexto é fazer com que a cultura organizacional faça parte desse sistema, que englobe esse mecanismo para propor melhoria. E aí, quando a gente vai para a parte da metodologia aplicada, a parte de revisão bibliográfica é muito importante, porque analisando essa parte de clima, de cultura, a primeira coisa que vem à mente é o sistema Toyota de produção, uma referência que pode ser ampliada, que pode ser estudada e ver o que é que se pode extrair desse conceito que a Toyota conseguiu ao longo do tempo. E aí, quando a gente vai para a parte do problema, uma coisa que choca é o clima organizacional e a consequência disso na cultura de melhoria. Quando a gente olha para o fundamento que Taiichi Ohno ele propôs, ele coloca a pessoa como centro desse mecanismo. E aí vem os outros elementos, como fluxo contínuo, como qualidade, a moral, a parte de segurança e processos estáveis, bem estruturados. O conceito que a Toyota conseguiu puxar por meio de Ohno, hoje ainda é negligenciado. Então, o mecanismo de entender quais são as necessidades pessoais que vão satisfazer a pessoa e essa pessoa vai pensar em forma de melhoria. É isso que a gente tem que entender. E aí, quando a gente tenta se adentrar mais nessa parte de cultura e clima, duas coisas chamam atenção. O clima relacionado diretamente com resultados. E quando a gente olha para a cultura, é fundamentado na estratégia. Então, são dois pilares rígidos que devem ter uma sustentação muito bem embasada. Porque um vai tratar de resultados, a outra vai tratar a estratégia que foi montada para isso. Agora, alguns pontos devem ser respeitados. Como é que a minha liderança ela se depara diante de um problema no dia a dia? Qual é o nível de abertura que as pessoas têm com a sua liderança? Esses processos, robustos ou não, bem documentado, bem estruturado. Será que as pessoas conhecem quais são os objetivos e os propósitos dessa companhia? O fluxo de informação
ele roda tranquilamente, ele é aberto, transparente, né? Então, são elementos que vão complicar ou facilitar essa jornada da melhoria contínua. Será que eu reconheço as pessoas que dedicam o seu tempo, fazem um bom trabalho? Como é que eu recompenso essas pessoas? O nível de treinamento que elas têm é suficiente para rodar o processo, para gerar melhoria? Então, são elementos que o próprio Instituto Shingo ele percebeu nas suas auditorias que existem vários tipos de empresas. Uma que foca muito em resultado, mas negligencia o sistema. Uma que olha muito a parte de ferramentas do Lean, mas que não tem um sistema robusto. Então, foi que ele entendeu que a cultura da melhoria ele deve ser baseado por sistemas estruturados, robustos, pessoas, processos, que vão gerar um resultado baseado nas ferramentas que usualmente já se praticam. Agora, de fato, 2 pontos é necessário ser respeitados e bem entendidos. É o respeito ao indivíduo, a pessoa. A partir do momento que eu dou feedback a essa pessoa, estou respeitando, né? E liderar com humildade. Será que a punição é o melhor caminho? Como é que a gente se depara diante a um erro? Então, são esses elementos que o sistema Toyota é um exemplo e que são coisas muito, muito antigas, mas que a gente negligencia ainda hoje. E na nossa pesquisa, para entender bem o perfil e como é que isso corre no dia a dia, como é que se interliga no dia a dia, no cotidiano das organizações, nessa pesquisa, 65% das pessoas entrevistadas não eram do time de gestão, 35% eram. Então, quando a gente pergunta, os acordos entre você e a sua chefia imediata, a sua liderança, são mantidos? Assustadoramente, 55% das pessoas dizem que sim, mas 45% não. Ou seja, quase meio a meio. Então, é interessante a gente entender que o grau de relacionamento e de confiança são elementos fundamentais do respeito, que Shingo e Ono já entenderam isso no passado e implementaram isso, que funcionam, e que a pessoa ela passa a ser respeitada, ela diz o seguinte, opa, eu sou bem respeitado, eu consigo ter voz ativa, a partir disso, ele pelo menos já tem alguns gatilhos emocionais dizendo, eu faço parte desse grupo. E quando a gente faz outra pergunta que, de fato, é impactante, você confia na sua gerência imediata, na sua chefia imediata? E aí a gente vê que quase 70% das pessoas dizem não concordar com esse tema. E não existe esse vínculo com essa relação de confiança. Ora, se a confiança não existe, se essa base é quebrada, que tipo de relação convive esse ambiente corporativo, né? Então, o que a gente passa a entender é que, a partir do momento que existe o respeito às pessoas, e essas pessoas se envolvem, né? Existe uma relação aberta, transparente, o fluxo de informação, ela sempre é consultada, é envolvida. Você tem uma gestão madura, são elementos que somam pontos positivos para um ambiente propício à melhoria, né? Isso são elementos básicos e estruturais quando a gente fala de melhoria contínua. Em síntese, o nosso projeto, o nosso artigo é isso. Nós agradecemos por ser um dos projetos aí escolhidos para a apresentação e desejamos a todos um bom congresso. Obrigado. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Juliana Damares Cândido de Lima. Eu sou aluna do doutorado de Engenharia de Produção da Universidade Federal Fluminense, sendo orientada pelo professor Rubem Gutierrez, né, na área de concentração, gestão, estratégia, negócios e finanças. O título do meu trabalho é Qualidade dos Serviços em Restaurante Fast Food, né, a avaliação da confiabilidade utilizando o coeficiente alfa de Cronbach.
O pôster ele começou com uma introdução, né, sobre um panorama sobre o setor de serviços, que ele se tornou um elemento dominante nas nações industrializadas. Podemos verificar isso nos números. Quando olhamos para os números, temos a certeza de que agora o setor de serviços ele veio para ficar. Anteriormente, tínhamos a Revolução Industrial, a época em que era valorizado mais a industrialização. Agora, os serviços, ele tornou-se de forma consolidada, ele acabou ficando de forma consolidada, né? Com a entrada da mulher no mercado de trabalho e a falta de tempo, os restaurantes acabaram crescendo nessa realidade, né? Então, um restaurante que oferecer um ótimo serviço e um valor percebido, ele ganha essa vantagem competitiva em relação aos outros restaurantes, né? Então, o objetivo desse trabalho foi de mensurar essa confiabilidade do instrumento e os índices de mensuração da qualidade. Então, esse instrumento, ele é baseado nas 5 dimensões do Dining Service e 28 itens desse modelo, acrescido, no caso, de uma sexta dimensão com 6 itens. Esses 6 itens, eles estão relacionados à qualidade dos alimentos aplicados em restaurante fast food. Esse instrumento do Dining Serve, ele foi proposto por Steven Snutzel e Payton em 1995. Ele conta com algumas dimensões, essas dimensões estão relacionadas à dimensão proposta originalmente por Parasuramana, Zeitman e Berry, nos seus estudos em 1985 e depois em 1988, refinamento. Então, após isso, achou-se interessante trazer essa sexta dimensão da qualidade dos alimentos, visto que o fast food ele é conhecido por ser um restaurante de comida, oferecer um serviço rápido, e às vezes a qualidade do alimento ela não é tão bem vista, né, em algumas franquias de restaurantes. Então, esse estudo ele acabou sendo aplicado, né, aqui na cidade de Rio das Ostras, que é interior do Rio de Janeiro, uma franquia de rede de fast food, uma amostra de 500 respondentes. Utilizou-se a escala Likert de 5 pontos, então ela varia de 1 até 5, né, entre discordo e concordo totalmente. A escala Likert, ela foi importante por ela ser de fácil preenchimento para esses clientes, visto que esse questionário ele foi aplicado, né, um a um dos clientes, então ela demonstrou-se ser de fácil preenchimento, né. Para verificar a confiabilidade desse instrumento, foi utilizado o coeficiente alfa de Cronbach, né, alfa. Os estudos de Cronbach em 1951 já trazem para a gente toda essa questão da confiabilidade do instrumento, né? Então, aqui nós dividimos o índice QX, que ele representa a qualidade dos serviços dos restaurantes pesquisados à luz do item J, né? Ele é mensurado pelo grau de satisfação médio dos M respondentes. De maneira similar, o índice QXDT, ele representa a qualidade dos serviços em relação à dimensão DT. Então, tem toda essa metodologia que foi falada. Depois disso, temos o nosso resultado de discussão, né? No nosso resultado de discussão, nós trazemos aqui no nosso estudo uma tabela com essa análise de confiabilidade. Com o F, nós chamamos, né, que seriam os fatores, porque anteriormente teve uma análise de fator até chegar antes desse modelo agora que temos, nós tivemos uma análise de fator para depois ser acrescentado essa sexta dimensão, né? Então, na análise de fator, que foi em estudo anterior, foi feito toda a análise de Kaiser, a esfericidade de Bartlett, outras análises, né? Até chegar no fator. Então, os itens foram divididos dentro desses fatores, sendo o item de I1 até o I11 da dimensão D1, o I12 até o I15 da dimensão D2,
o I16 até o I19 da dimensão 3, o I20 até I24 da dimensão 4, o I24 até I30 da dimensão 5 e o I31 até o I34 da dimensão 6. Ai, desculpa. Voltando aqui, o Q de X para cada um desses itens, que foi feita a média para os 500 respondentes, que foram, no caso, os 500 respondentes válidos, né? Então, nós tivemos esses valores, aí, a partir disso, foi feito um Q de X dt da dimensão, aí o alfa de Cronbach da dimensão, ele foi obtido através do SPSS. Essa análise de confiabilidade, ela foi verificada utilizando parâmetros do livro de Hare e alguns outros estudos, e temos que resultado que a confiabilidade dessas dimensões, em sua maioria, são altas, né? E o alfa geral é de 0,987, que é considerado muito alto por essa classificação. Né? Então, há uma grande correlação interna no questionário, né? E então ele demonstra-se confiável. Então, nesse resultado de discussões, nós temos que a dimensão empatia, ela evidenciou ter o menor índice, né? O que de x dt. Enquanto a dimensão confiabilidade, ela evidenciou ter um maior índice. Dentre as dimensões consideradas, né? O menor índice relacionado aos itens foi o item I1, que era: o restaurante fast food tem estacionamento e instalações exteriores visivelmente atrativas. Então, esse índice não teve não foi muito bom, não foi muito bem, né? Ele é da dimensão tangibilidade. Por outro lado, o item I30, o sabor do alimento do restaurante fast food é prazeroso, atestou ter o maior desempenho, né? Ele sendo enquadrado na dimensão qualidade dos alimentos. A partir desses resultados, nós concluímos que o valor do coeficiente do alfa de Cronbach relacionado ao questionário, ele representou um valor considerado muito alto, né? A partir de 0,947. E conclui-se que há uma grande correlação interna nos itens no questionário. As 6 dimensões do estudo, que é tangibilidade, confiabilidade, presteza, segurança, empatia e qualidade dos alimentos, apresentam valores do alfa de Cronbach enquadrados dentro da classificação alta. Os índices de mensuração da qualidade demonstraram que a média geral do estudo no valor de 3,355 ela é satisfatória para os resultados esperados. Sugere-se expandir o estudo para cidades maiores, para identificar a diferença na criticidade dos itens na ferramenta do estudo, levando em consideração os aspectos socioculturais dessa cidade, né? Socioculturais, demográficos, e incluir novas análises estatísticas no estudo, bem como, né, depois dessa dimensão 6, fazer uma nova análise fatorial. É interessante também fazer outras análises como a nova. Aqui nós temos as referências que foram utilizadas e nossos sinceros agradecimento à CAPES, né, que financiou a bolsa que eu tenho no doutorado e ajudou para desenvolver essa pesquisa. Muito obrigada a todos. Meu nome é Citiane, eu sou enfermeira no Hospital Municipal de Paulínia e vou apresentar para vocês o trabalho intitulado A Compreensão do Tempo de Espera no Processo de Atendimento em um Pronto-Socorro Municipal para agregar valor ao paciente. Não só outros enfermeiros compuseram também a equipe de avaliação deste trabalho. Os hospitais hoje são considerados extremamente onerosos para o sistema de saúde. Para tanto, eles têm se valido de ferramentas de outras áreas de atuação para compreender melhor os seus gastos e tentar, de forma a não prejudicar a qualidade do atendimento, uma melhor distribuição dos recursos que possuem. Nesse sentido, o Lean Healthcare tem contribuído com este objetivo no entendimento de recursos materiais, recursos humanos e financeiros, né? Embasando principalmente as tomadas de decisão da gestão. Então, o objetivo deste trabalho foi conhecer o lead time de atendimento do nosso pronto-socorro e reconhecer
os desperdícios no fluxo de atendimento aos pacientes que por aqui passam. Como material, para este estudo nós elegemos o Value Stream Mapping, VSM, que foi aplicado no pronto-socorro. Então, é uma pesquisa de campo exploratório e descritivo, tá? Foram escolhidos os pacientes de modo aleatório, de forma que a amostra foi composta por 106 pacientes e o estudo realizou-se durante o mês de março de 2021. Os resultados que nós encontramos foram os seguintes. Na etapa registrar o paciente, ela é realizada por 3 recepcionistas e elas demoram em média 3 minutos para a realização deste cadastro. Confrontando este estudo com a curva de demanda do nosso pronto-socorro, compreendemos que é possível remanejamento de uma recepcionista para outras atividades. Entre as etapas registrar o paciente e a classificação de risco, tivemos um tempo médio de espera de 18 minutos. Na etapa classificação de risco, é realizada por um enfermeiro que demora em média 3 minutos para realizar esta classificação. Porém, este enfermeiro, ele deixa este posto de trabalho em alguns momentos da sua atividade para realizar outros atendimentos e fica fora cerca de 15 minutos, sendo assim, gerando uma espera dos pacientes. Entre as etapas classificação de risco e atender o paciente, encontramos um tempo médio de espera de 14 minutos. A etapa de atendimento ao paciente é realizada por 4 médicos e eles demoram em média 4 minutos para realizar este atendimento, o que nos possibilitou entender, diante da curva de demanda, que existe a possibilidade de remanejamento de um médico deste setor. Entre as etapas de atender o paciente e de procedimentos, encontramos um tempo médio de 11 minutos de espera, e na etapa de procedimentos, ela é realizada por 2 técnicos de enfermagem que demoram, em média, 11 minutos para atender cada paciente. Essa etapa também merece nosso olhar, pois, diante da curva de demanda, é uma outra etapa que revelou-se um gargalo e ela necessita de acréscimo de um profissional para que não gere tempo de espera dos pacientes. Entre a etapa procedimentos e reavaliar paciente, encontramos um tempo de espera de média 56 minutos e reavaliar o paciente temos 4 médicos que demoram em média 4 minutos. Todo este estudo nos possibilitou entender de que quais etapas é possível remanejar funcionários e quais etapas seriam necessário um acréscimo de funcionários. Este estudo nos ajudou muito com a questão de um dimensionamento mais adequado de atendimento ao paciente. Por fim, entendemos que a nossa taxa de agregação ao valor ao paciente é de 20,16%. Ou seja, temos um grande desafio para melhorar o nosso índice de agregação de valor ao paciente. Então, a conclusão é de que, no contexto de atendimento à saúde, proporcionou uma visão transformadora, principalmente, repetindo, no quesito de dimensionamento adequado das equipes, sem prejuízo da qualidade de atendimento ao paciente. Ficou evidente também que a equipe deverá trabalhar para reduzir os tempos de espera do paciente e aumentar a taxa de agregação de valor. Esta é uma metodologia que originalmente não é do setor saúde, mas que nos ajudou a compreender de modo a melhorar o nosso atendimento ao paciente. Algumas referências e muito obrigada. Oi, pessoal, eu sou a Camila Ramires e eu vou contar um pouco do meu projeto para vocês. Primeiro, eu queria agradecer o convite para participar do 10º Congresso de Lean Six Sigma, principalmente agora que juntaram meus 2 temas favoritos, que são Lean e sustentabilidade. Me apresentando um pouquinho, eu sou formada em Engenharia de Materiais e Manufatura pela USP de São Carlos e eu fiz meu TCC na área de Engenharia de Produção, trabalhando justamente um projeto que juntava a produção enxuta com a produção mais limpa, para ver quais eram os benefícios dessas 2 metodologias trabalhando em conjunto. Então, desde essa época, eu gosto bastante desse assunto, E quando eu comecei a trabalhar, eu tive a oportunidade de ver na parte prática como a gente conseguiria
juntar esses dois temas, fazendo este projeto de Lean Six Sigma para definir uma nova destinação dos resíduos do restaurante interno de uma empresa. Eu vou contar um pouquinho para vocês. Bom, a empresa em que eu fiz o projeto estava buscando, né, reduzir os resíduos enviados para aterro, e quando a gente fez uma análise de Pareto, um dos que mais impactava era o resíduo do restaurante interno da empresa, onde os funcionários almoçam. Então, nosso objetivo era buscar uma outra destinação mais sustentável, sem impactar, claro, significativamente nos custos desse descarte ou desse transporte, certo? Quando a gente definiu a metodologia, a gente escolheu justamente a metodologia Lean Six Sigma, e aí a gente seguiu todos os passos do processo de DMAIC, né, que a gente conhece. Então, a gente definiu o escopo, a gente mediu quais eram nossos dados históricos, né, o peso de resíduo de cada mês, a gente mapeou os processos de descarte dos resíduos, então, na fase de preparação dos alimentos, o que a gente chama de sobra limpa, que é antes de ser servido, né, e ainda sobra um resto, ou a sobra após a refeição, a gente fez todos esses, quais eram as possíveis gerações de resíduo. A gente mapeou todas as desconexões que poderiam ter nesse processo de mudança, né, de aterro para alguma outra alternativa, usando o diagrama de Chikawa. Então, a gente viu quais poderiam ser os impactos na infraestrutura, no meio ambiente, no local de destinação, com relação aos materiais que seriam utilizados, os próprios resíduos e até a legislação que a gente precisava atender. Então, a partir dessas desconexões que a gente mapeou, a gente fez uma priorização usando a matriz de causa e efeito, e aí dessas 15 desconexões a gente priorizou 7, e dessas 7 priorizadas a gente fez análise de causa raiz para poder verificar das possibilidades que a gente tinha, quais eram os impactos com essas principais desconexões que a gente estava mapeando. E além de tudo isso, a gente fez depois também um benchmarking com outras empresas de porte, localização semelhantes, né, a que a gente estava fazendo o projeto, para poder ver que outras opções, outras oportunidades, elas estavam fazendo também com os seus resíduos do restaurante. Então, isso ajudou bastante a gente a direcionar mais ou menos qual que é o caminho que a gente estava seguindo. Bom, com todo esse mapeamento, toda essa análise, a gente definiu um plano de ação para poder implementar essas melhorias, né? E as principais ações que a gente fez foram as cotações, as análises técnicas, né, para definição das empresas de transporte e de descarte. A gente fez as adaptações dentro do processo do restaurante, né, de separação e de descarte dos resíduos, porque era lá que a gente precisava garantir a correta segregação para não ter nenhum tipo de plástico misturado, ser só resíduo orgânico, né? Então, para a gente conseguir isso, a gente fez uma conscientização e um treinamento dos funcionários do restaurante, e definimos um plano de controle bem robusto para poder até seguir um trabalho padrão dentro das atividades do restaurante para fazer a correta segregação e o descarte, né, controlado para poder garantir que não tenha nenhum tipo de resíduo que não deveria ir para a compostagem, porque a gente podia ter o risco de impactar e esse resíduo até voltar a ir para aterro. Então, a gente tinha que ter um bom plano de controle para isso. Fizemos aqui o treinamento, né, com o pessoal, a gente fez uma gestão visual do que pode, que não pode, né, para poder ficar super claro tudo isso. Bom, como benefícios desse projeto, né, são vários que a gente consegue citar, e a principal é que a gente definiu a nova destinação, sendo a compostagem, né, para todos esses resíduos do restaurante. A gente conseguiu até ter um ganho financeiro, depois de uma negociação com a empresa que ia fazer o transporte, e a gente conseguiu uma redução de cerca de 83% do peso do resíduo que ia para aterro. Então, a gente conseguiu inverter o cenário. Antes, tínhamos 94% do peso do resíduo indo para aterro e só 6% iam para reciclagem. E aí agora,
inverteu esse cenário, né, como comentei, com 89% sendo reciclado de alguma forma, porque a compostagem não deixa de ser, né, uma reciclagem da matéria orgânica, e apenas 11% indo para aterro. Então, isso é um benefício muito grande, né? E, além disso, a gente conseguiu fazer a conscientização dos funcionários, tanto dos funcionários do restaurante, quanto dos funcionários da empresa que almoçam lá naquele local. Isso foi super legal, porque, principalmente com os funcionários do restaurante, a gente conseguiu compartilhar, por exemplo, com eles a ideia, ou qual que era o objetivo, o propósito da compostagem. Eles receberam mudinhas de plantas justamente geradas com o adubo que é gerado da compostagem, para eles terem mais esse contato, para eles verem qual que é o impacto que o trabalho deles pode ter. E isso foi muito positivo, porque a gente consegue impactar realmente cada uma daquelas pessoas que podem parar para pensar um pouco como elas estão seguindo a rotina delas e talvez mudar alguns hábitos mais sustentáveis, né? E, claro, como esse tipo de benefício às vezes é imensurável, mas a gente também tem o enorme impacto ambiental, que a gente tem toneladas de resíduo por mês, que antes iam para aterro e agora tem um destino mais sustentável indo para compostagem, né? Eu queria compartilhar duas pequenas lições aprendidas que eu tive nesse projeto, que quando começou, não estava muito claro quem que era dono de cada processo. Então, isso aqui é de AHS, ou não, isso aqui é de resíduos, isso aqui é do restaurante, isso aqui é do time de operação, não estava muito claro. Então, parecia que no começo, podia que um jogava a bola para o outro, não, isso não é comigo, não é comigo. Então, com esse projeto, a gente conseguiu juntar essas áreas, que elas são áreas diferentes, mas elas estão indiretamente ou diretamente relacionadas dentro da empresa, para conseguir atingir um objetivo em comum. Então, a gente teve uma boa melhoria de de todas essas áreas relacionadas, e isso foi super positivo. E a outra lição aprendida é que é muito, muito importante, muito relevante o apoio que a liderança deu para esse projeto. Tanto o apoio quanto a importância que a liderança dá é fundamental para a gente conseguir ter sucesso, quebrar barreiras, né, justamente resolver se eu tiver alguma dificuldade no meio do caminho, ter o apoio da liderança ajuda pra caramba nesse processo. Bom, a conclusão do nosso projeto é que é realmente possível usar a metodologia Lean Six Sigma para contribuir com um futuro mais sustentável, né? Que é o que a gente está conversando aqui todos esses dias no Congresso. Então, lembrando que atingir um futuro mais sustentável, né, contribuir, a sustentabilidade é o que a gente conhece como triple bottom line, né? Não é apenas impactar o meio ambiente, a gente impacta as pessoas, a gente impacta também os resultados da companhia, os resultados da empresa e, obviamente, o meio ambiente e o planeta. Então, essa é a ideia que a gente quer compartilhar. Bom, eu espero que isso gere novas ideias, isso gere novas oportunidades, que a gente consiga abrir a cabeça para fazer essas novas conexões. E eu espero realmente que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem todo o congresso. E eu deixo meus contatos aqui, e-mail, LinkedIn e celular, porque eu tenho certeza que se vocês quiserem procurar para conversar sobre esses dois temas, ainda mais juntando eles, me interessa pra caramba e eu fico super feliz em poder compartilhar mais com você. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu me chamo Cristiane, sou professora da Universidade Federal do Pará, participante do projeto Lean nas UPAs 24 horas. Esse trabalho, ele vem fazer uma abordagem sobre a transformação do conhecimento do projeto Lean nas UPAs 24 horas. O projeto, ele é uma parceria da Universidade Federal Fluminense com o Ministério da Saúde, aplicado a 50 unidades, incluindo 8 estados e mais o Distrito Federal, cujo objetivo maior é implantar um projeto de reestruturação, humanização do fluxo de atendimento de pacientes na rede de urgência e emergência em UPAs 24 horas. O conhecimento ele foi construído em parceria com os colaboradores, então nós tivemos 3 agentes principais,
as pessoas que atuam dentro da UPA, os pesquisadores atuantes na universidade e todas as outras participantes do projeto, e os tutores que faziam a facilitação e o treinamento com os colaboradores das UPAs. Então, com todas as ações, esse conhecimento ele foi consolidado na forma de 8 revistas eletrônicas e 10 encontros virtuais com transmissões ao vivo, de modo a alcançar o público-alvo, que seriam os participantes das UPAs, e também disseminar o conhecimento e as boas práticas entre as 50 unidades participantes do projeto. O objetivo desse trabalho é descrever a construção e a transformação do conhecimento na aplicação do projeto Lean nas UPAs. O método foi da pesquisação, houve o planejamento e execução da gestão do conhecimento, e para isso utilizou-se a ferramenta do 5W2H, na verdade 1H, e análise das revistas e encontros produzidos no desenvolvimento do projeto. Como resultados e discussões, o que nós temos? Os 2 principais alvos de análise foram as revistas dos encontros. A ferramenta do 5W1H veio auxiliar na estruturação dessas 2 formas de gerir o conhecimento. A revista são revistas simples, curtas e diretas. O conteúdo ele foi todo produzido pelos pesquisadores das universidades, editados, a publicação também foi feita por nós, né? Essas revistas elas foram disponibilizadas na forma online no site do LabDGE para disseminar o conhecimento. Então, mensalmente, uma revista era lançada no site e as pessoas podem acessar e fazer o download e adquirir esse conteúdo da forma gratuita. E o conteúdo dessas revistas visa elaborar e responder questionamentos do tipo: o que é, para que serve, como se aplica uma dada ferramenta do Lean, e que foram aplicadas nas 50 unidades. Os encontros, a finalidade deles é expor e compartilhar o conhecimento e os resultados pelas equipes de melhoria, né, via transmissão ao vivo. Nessas transmissões, nós tínhamos a participação de profissionais dessas unidades, de pesquisadores e de participantes externos ou curiosos acerca da temática. O canal oficial do LabDGE, tanto no YouTube quanto a página fechada que tem no Facebook, eram utilizados para o compartilhamento e a transmissão ao vivo. Esses encontros também eram destinados aos profissionais das UPAs, a periodicidade era mensal, então sempre que havia um encontro, havia a publicação da revista e a disponibilização dessa revista via site. E a participação nesses encontros basicamente incluía um representante da unidade e pesquisadores, né, e convidados externos que falavam acerca de cada ferramenta que seria apresentada naquele encontro. Quando nós colocamos as ações na espiral do conhecimento e verificar a transformação do tácito para o explícito, a gente pode dizer que houve, sim, essa gestão. As 4 fases da espiral, elas foram contempladas. Então, na fase de socialização, houve o compartilhamento desse conhecimento mediante reuniões entre tutores e equipes de melhoria, as interações face a face, porque eles estavam em loco fazendo essa troca, o compartilhamento de experiências. Então, houve na fase de socialização o início da criação desse conhecimento. A parte conceitual, que nós já estamos na fase de externalização, foram realizadas reuniões de brainstorming entre os setores de cada UPA,
diálogos e consensos de modelos mentais, a própria construção de mind maps e a identificação de habilidades entre os membros da equipe para articular conceito e fazer a aplicação dessas ferramentas nas unidades. De uma forma mais sistêmica, né, a fase de combinação, ela vem nos trazer o uso de plataformas virtuais, no caso, principalmente o YouTube e o Facebook, para ver essa interação coletiva e combinar o novo conhecimento explícito àquele já existente dentro da unidade. A internalização, ela já vem do compartilhamento e do conhecimento na forma operacional. Então, houve a instalação de novas práticas nas UPAs a partir dessa interação, né? Tanto presencial, entre tutor e colaborador, quanto virtual, tutor, colaborador e pesquisador. Então, esse sistema ele sempre foi retroalimentado e revisado continuamente, usando outras ferramentas, como o relatório A3, o próprio 5W1H, o 2H e assim sucessivamente. Como conclusão, o que nós temos? Que o projeto ele foi um facilitador, né, entre o campo do conhecimento teórico ao campo prático de aplicação. Então, houve essa interação entre pesquisadores e essa orientação na criação e consolidação do conhecimento nas 50 unidades. Os desafios foram reunir dados e gerenciar essas informações, visando minimizar qualquer tipo de perda e majorar a comunicação. Foi utilizado o recurso de mídia social para disseminar esse conhecimento, a abrangência do projeto como resultado maior, e nós conseguimos atingir aí 28,3 mil horas de capacitação, a um total de 548 colaboradores no período de dezembro de 2019 a maio de 2021. Os 10 encontros alcançaram 3.530 participantes de 8 estados brasileiros e o Distrito Federal. As fases de socialização e externalização elas foram mais significativas em números, por gerar cerca de 450 relatórios de visitas técnicas, que explanavam todas as benfeitorias e que eles conseguiram ao longo da aplicação das ferramentas. A internalização ela foi concretizada na forma de relatório A3, de boas práticas, criados também conforme as melhorias eram consolidadas nas unidades. Houve uma ação incremental na fase de combinação, com a produção e divulgação de 3 vídeos para a integração das equipes. Mediante as necessidades, outros tipos de consolidação do conhecimento foram desenvolvidas. Uma delas é a questão dos vídeos motivacionais. Obrigada. Olá a todos, tudo bem? Eu me chamo Nilra e hoje eu vou apresentar um trabalho intitulado como Impacto da Capacitação dos Profissionais das Unidades de Pronto Atendimento em Healthcare, uma avaliação fuzzy. Esse case ele também foi elaborado juntamente com o professor Javier Cossenza, com o professor Luiz Vieira, professor Adalberto, lá da Universidade Federal do Pará, e também com o nosso professor Robson Calado. Dá um panorama geral do que tem acontecido, né, atualmente no nosso sistema público de saúde. Houve-se uma queda na qualidade e, mediante aos incidentes que vêm acontecendo no nosso sistema público de saúde, o Ministério da Saúde, em parceria com a Universidade Federal Fluminense, elaboraram um chamado Projeto Lean nas UPAs. Esse Projeto Lean nas UPAs, ele teve como objetivo promover a capacitação dos colaboradores de 50 UPAs às ferramentas da filosofia Lean Healthcare. Com qual intuito? Né? De qualificá-los a desenvolver soluções, enfrentar os desafios, a criar novas oportunidades e a promover uma nova cultura, que não só seja motivadora, mas também sustentável. É isso que o Lean faz
aonde ele chega, né? Ele vem não só para otimizar, melhorar processos, mas ele também vem para sustentar toda uma organização. Então, esse projeto ele veio para ajudar os colaboradores a serem treinados nas ferramentas Lean, para que assim eles consigam não só se desenvolver como unidade UPA, mas também como pessoa, como processo, tudo isso em prol de impactar a vida do paciente, né, e também de todos os nossos colaboradores. Bom, com isso, o objetivo do nosso trabalho é apresentar um nível de conhecimento adquirido dos servidores dos UPAs em Lean Healthcare, nas ferramentas Lean Healthcare, decorrente dos treinamentos de capacitação profissional viabilizados em loco. Então, o que acontecia? Dentre as 50 unidades, todas as 50 passaram por esse treinamento, cada uma dentro da sua unidade, claro, e esse trabalho objetiva isso. Quão de conhecimento elas receberam e qual foi o impacto que isso aconteceu. Essa aqui é uma imagem da UPA Itaquibacanga, que fica no Maranhão, e um pouco, né, do consultor ali apresentando os processos, em loco mesmo, mostrando o que pode melhorar, o que não pode, o que já pode ser feito. E é isso aí, vamos lá. Então, o material e método foram utilizados o formulário, né? Nós utilizamos o formulário Google Forms, fizemos essa pesquisa eletrônica. O foco era alcançar, a meta era alcançar 300 respostas, mas aí a gente só conseguiu 213, e alcançando aí 71% do esperado. Utilizamos o método de avaliação virtual da experiência do usuário em Healthcare, o que a gente chama de AVU, ou o teste de autoavaliação de conhecimentos Lean, para poder ter essa organização quanto às respostas de cada pergunta que foi feita em relação aos 12 tópicos Lean que foram apresentados nesse formulário. Então, foi apresentado um formulário via Google Forms, onde continha 12 perguntas, e dentro dessas perguntas, questionava o colaborador se ele sabia ou não que dentro daquele tema tinha determinadas ferramentas. E aí ele julgava de 0 a 5 se ele sabia aquilo ali, sabia pouco, ok? E com isso a gente utilizou também a lógica fuzzy para poder quantificar a incerteza e a imprecisão, ou seja, para a gente trazer dados mais precisos, a gente utilizou a lógica fuzzy, modelo Kopko-Senza. Bom, resultado, já falando um pouco dos resultados, 5 experts, 5 profissionais do Lean, eles julgaram cada pontuação recolhida dos formulários. Essas pontuações obtidas, né, das 12 perguntas, foram trabalhadas, foram fusificadas, né, vamos utilizar o termo fusificados, o qual permitiu a construção das matrizes isoladas de demanda e oferta. O que a gente vai apresentar vai ser já esse cruzamento das matrizes, vai ser aqui agora no quadro 1, né? Então, que caracteriza esses 12 tópicos de conhecimento. Então, essa daqui é a matriz, já de cruzamento, de demanda versus oferta, e ela é interessante porque ela já consegue mostrar para a gente coisas muito legais, como nessa segunda coluna, temos ali o índice fuzzy. O índice fuzzy ele vai mostrar para a gente o quão fácil foi e o quão difícil foi absorver certos conhecimentos. Então, percebe-se que há uma homogeneidade em receber esse conhecimento das ferramentas Lean. Contudo, ali no conceito de DMAIC controlar, você vê que foi uma ferramenta onde as pessoas tiveram um pouco mais de dificuldade de aprender, porque ali falava, né, dentro do controlar, da fase de controlar do DMAIC, trabalhava o conceito de CEP básico, o conceito de plano de controle, então as pessoas tiveram um pouco de dificuldade. Em contrapartida, tivemos aí o conceito do processo, que vinha falando sobre inputs, outputs, balanceamento,
capacidade, então era coisas que o profissional no treinamento ele já tinha mais conhecimento, então por isso foi mais fácil de assimilar. E o percentual de 81%, essa média que nós estamos vendo aí, é o ganho de aprendizado adquirido pelos profissionais que participaram dessa capacitação. Então, dentre as 50 UPAs, esse estudo coletou 213 respostas, a qual nos proporcionou 81% de conhecimento de aprendizado adquirido, o qual impactou diretamente cada um em sua unidade, ok? E aqui vai um pouco dos resultados. Então, aqui apresenta-se alguns relatos pessoais dos colaboradores, a gente achou interessante colocar. Então, olha ali a letrinha A, né? Isso aqui é um colaborador dizendo, olha, antes de iniciar o projeto, eu não tinha conhecimento sobre o Lean e suas ferramentas, não conhecia o projeto, estou achando muito interessante, e as ferramentas de fácil compreensão. O B aqui, né? O projeto é muito bom, obrigada pela oportunidade. O C, amei participar do projeto, espero poder contribuir para o desenvolvimento da nossa unidade, aplicando tudo que aprendemos, com certeza melhorias estarão por vir. Então, é isso que o Lean faz. O conhecimento vem e naturalmente não fica intocado, não fica guardado, ele já é lançado e já é aproveitado para trazer melhorias para o ambiente de trabalho. Letra D aqui, ó, o projeto é maravilhoso, é um orgulho ser membro, já estão acontecendo as melhorias na unidade através do Lean. Então, as pessoas sendo capacitadas, elas são motivadas a trabalhar em equipe para poder conjuntamente chegar num ótimo resultado. Então, gostei muitíssimo de ter participado do projeto, uma vez que não conhecia, sem dúvida melhorou muito minha atuação na UPA. Aqui um pouco das notícias referente ao projeto, né? Então, o projeto de gestão aprimora a UPA Paulista e a coloca entre as 3 melhores do país. Então, esse é um dos resultados Lean do projeto Lean nas UPAs, nas 50 UPAs, né? E, concluindo, essa pesquisa demonstrou um crescimento significativo no nível de aprendizado e a gente conseguiu ver que esse aprendizado ele trouxe um impacto diretamente para cada unidade onde cada colaborador pertencia. Então, os participantes responderam positivamente, relatando os benefícios, as experiências. A gente conseguiu mostrar um pouquinho ali anteriormente com os relatos. Então, isso fez com que houve um estímulo com os profissionais, porque eles não só relatavam os problemas, mas eles também participavam dos planos de ação. E apenas alguns meses, nessa imersão de conhecimento, colheu-se equipes mais capacitadas, instruídas, os melhores processos e serviços, motivação, essa produtividade em equipe. E vale ressaltar também que todo investimento feito nos profissionais da saúde é um benefício para toda a sociedade, para toda a população. Um pouco das nossas referências e os nossos agradecimentos. Muito obrigado ao 10º Congresso Lean Six Sigma, ao Ministério da Saúde, à Universidade Federal Fluminense e à Fundação Euclides da Cunha, que viabilizaram e financiaram o projeto Lean nas UPAs. Muito obrigada a todos. Olá, meu nome é Camila, eu sou farmacêutica, sou coordenadora das farmácias do Instituto de Oncologia do Vale, também conhecido como IAV. Hoje eu vim aqui para compartilhar um pouquinho com vocês sobre a nossa experiência do uso do FENEA para gerenciar os riscos do fluxo dos nossos fornecedores e também como um método de análise do desempenho da qualificação desses fornecedores. Eu vou compartilhar a tela com vocês para vocês acompanhar comigo. Como vocês sabem, a busca nas soluções de problemas na área da saúde e a necessidade de implantar essas soluções, tornando-as mais sustentáveis, diminuindo custos, diminuindo os riscos, entregando produtos com maior qualidade, é um desafio constante para todos nós. E não é diferente para nós aqui do IAV, né? Então, o nosso serviço de farmácia hoje utiliza vários elementos da mentalidade Lean, e dessa forma, a gente já conseguiu e já consegue, estamos na melhoria contínua de entregar produtos e serviços sempre com a melhor qualidade, diminuindo o desperdício e com maior segurança. Mas vimos a oportunidade de melhorar a nossa cadeia de suprimentos, pois o nosso fluxo ele é dividido em 4 grandes processos: o preparo da medicação, a entrega da medicação oral, a farmácia clínica,
e o monitoramento de reações adversas e a cadeia de suprimento. Dentro da cadeia de suprimento se encontra o fluxo dos nossos fornecedores. Observamos a oportunidade de melhoria dentro desse fluxo. Hoje, atualmente, né, monitorávamos esse fluxo através das legislações vigentes, mas víamos que precisávamos ainda melhorar em relação aos riscos envolvidos e o quanto esses riscos poderiam impactar na segurança dos nossos pacientes. Portanto, a nossa experiência tinha como objetivo utilizar uma metodologia em 100% das etapas do fluxo de nossos fornecedores. Nossas etapas se dividem em 3 grandes etapas: o transporte dos produtos que vão chegar até nós, o recebimento desses produtos e o controle de qualidade. E identificar sistematicamente as possíveis falhas desses fluxos, efeitos, suas causas e definir, então, como íamos reduzir esses riscos, quais ações devíamos tomar para isso. Esse era o nosso grande objetivo na hora que começamos a pensar na melhoria do fluxo de fornecedores. O método que nós escolhemos para utilizar e para minimizar esses riscos foi o FEMEA. Como vocês sabem, o FEMEA é uma ferramenta bastante utilizada nas indústrias automotivas, de petróleo e gás, com bastante frequência. E hoje em dia, na saúde também. Então, aqui nós desenhamos um FEMEA dentro do fluxo de fornecedores, né, atuais, que hoje nós utilizamos dentro do IOV, e o que chama aqui a atenção para o método que escolhemos foi realmente as ações que padronizamos dentro dos riscos que considerávamos importante dentro de um histórico, né, da nossa jornada ali com os nossos fornecedores, principalmente em relação à ocorrência. Após o uso do FEMEA, nós definimos uma numeração, um score, e dentro deles a gente conseguiu observar o quanto era severo aquele risco, qual era a probabilidade de ocorrência através de um histórico já definido, se tínhamos ou não uma baixa ou alta detecção. Foi muito importante para a gente a utilização dessa ferramenta, tanto para o desenvolvimento das pessoas, né, dos nossos colaboradores, das pessoas envolvidas, como dos nossos fornecedores, e também para entender os riscos. Por exemplo, se faltar uma medicação, quanto esse risco, quanto essa falta de medicação pode impactar na segurança do tratamento do meu paciente? A causa disso pode gerar um atraso no tratamento, até mesmo uma progressão da doença, dependendo da medicação que estiver falando. Se eu tiver uma ação preconizada para diminuir esse risco, com certeza o impacto será menor, ou até mesmo zero. Então, quais foram os meus resultados a partir da implantação de um FEMEA, né, no fluxo de fornecedores? Nós padronizamos a utilização do FEMEA, usando ele como um critério de avaliação do desempenho dos fornecedores. Essa avaliação baseou-se numa análise de risco que cada não conformidade oferecia para o meu fluxo, analisando, então, a severidade, a frequência e a detecção. Implantamos ações prévias para tentar minimizá-los ou até mesmo zerar esses riscos. Como vocês podem observar, eu trouxe um pouquinho aqui os gráficos que a gente avalia e analisa os riscos de cada fornecedor. No gráfico 1, a gente tem os riscos das distribuidoras e no gráfico 2, os riscos das indústrias que nos fornecem os produtos. Alguns deles acabaram aumentando o risco em determinado momento por um aumento da ocorrência de determinada etapa do processo. E embaixo nós colocamos a tradução desses riscos, desses gráficos em 2 tabelas, né, onde deixamos em vermelho aí para vocês poderem observar o risco que estava maior do que o padrão já preconizado. Os nossos fornecedores que apresentaram esse score maior foram tratados, né, essas não conformidades, conforme a coluna de ação preconizada. Após a análise, nós observamos que esses riscos não chegaram a impactar na segurança do tratamento dos nossos pacientes. Então, para concluir, o que a gente pode trazer para vocês? Que a avaliação dos fornecedores se tornou muito mais robusta a partir do momento que eu escolhi um método de análise que mitigasse todos esses riscos
com antecedência. Então, atualmente, meu desempenho é medido através de um método de análise que aumenta a segurança e que nos permite realizar ações prospectivas, a fim de melhorar todas as etapas do meu processo e ainda mais gerenciar os riscos e os resultados dessas análises. Bom, essa foi a minha apresentação. Muito obrigada a todos e até breve.